Ok. oficialmente. Então, hoje nós estamos no nosso encontro de junho, ainda na temporada Bebê IAT. O nosso convidado do dia é o Peng Xiangjin, que é doutorando na Universidade Paris-Cité, e em parceria com a Universidade de Tongji. Ele é orientado na Université de Tongji por Jufei, pelo professor Jufei, e aqui na Universidade Paris-Cité por mim. E então ele faz a tese dele de doutorado e essa pesquisa de forma mais próxima com o coreógrafo Thierry Lafont. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Peng. En tout cas, c'est mon honneur d'être ici, d'être traduit par professeur Erika Parlato. Et je vais commencer à partager mon diapo maintenant. Merci. Então, ele diz que é uma honra estar aqui conosco e ainda mais sendo traduzido pela professora Erika Parlato. Ele vai compartilhar a tela. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette recherche sur les interactions dansantes entre les bébés et l'adulte, qui est notre Então, danseur chorégraphe Thierry Lafont. hoje eu vou apresentar para vocês parte dessa pesquisa sobre as interações dançantes entre os bebês e o adulto, que é feita também com a colaboração do coreógrafo Thierry Lafont. Et aussi quelque chose que j'ai pu théoriser à partir de cette expérience, c'est-à-dire ce concept satisfaction pleine. En tant que, E oui. elemento teórico que eu trago a partir dessa experiência prática, que é o conceito de satisfação plena do bebê. Et aujourd'hui, j'ai trois grandes parties à vous raconter. Premièrement, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a fait dans le premier cycle de cette expérience. Então, a minha apresentação de hoje está dividida em 3 partes. Inicialmente, vou apresentar o que foi realizado no primeiro ciclo dessa experiência. Et aussi, deuxièmement, dans le deuxième cycle de cette expérience qui vient de finir, qu'est-ce qu'il y a des choses intéressantes et impressionnantes dans le deuxième cycle et dans lequel c'est moi qui filme les choses. E a segunda parte, então, é sobre o segundo ciclo dessa experiência, o que há de interessante, de impressionante, considerando que nesse segundo ciclo fui eu o responsável pela filmagem que é feita dentro da sala. Et finalement, ma propre théorisation et problématisation de cette expérience. Finalmente, a minha problematização sobre essa experiência em relação à satisfação plena. Donc, dans le premier cycle, tout d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est cette interaction dansante. Então, inicialmente, eu vou explicar o que é essa interação dançante. L'idée, c'est qu'on laisse le bébé de faire ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut parler dans cette salle au sein du Baby Lab Cérébriment. Então, inicialmente, a proposta é permitir que o bebê se movimente, fale, da forma que ele tiver interesse nessa sala que fica no Baby Lab Serrette Fimantin. Avec notre danseur chorégraphe Thierry Lafont, qui ne propose pas de sa propre part quelque chose au bébé. Então, o bebê está nesse espaço físico com o coreógrafo Thierry Lafont, que ele, por sua vez, não propõe nada aos bebês. Et tout ça, c'est pour prouver ou pour valider notre hypothèse que les bébés sont des danseurs et des créateurs de leur propre chorégraphie. E o nosso objetivo é validar a hipótese de que os bebês são dançarinos e criadores da sua própria coreografia. Et ainsi, notre objectif de la recherche, c'est bien sûr de présenter l'expression langagière multimodale des bébés dans le but de mettre en valeur leur production dansée. Então, o objetivo é apresentar essa expressão linguageira multimodal dos bebês, com o objetivo de colocá-la em valor à produção de dança. Et voici le tableau des informations enregistrées pour tous les bébés qui sont participés au premier cycle de la recherche.
Então, aqui neste quadro, nós temos a característica da amostra dos bebês que participaram no primeiro ciclo. Então, nós temos o número de participantes, a idade média deles e a experiência que eles tiveram, porque as sessões, je vais juste dire l'intervalle de temps. A Euh, sessão, então, é feita no Merci. primeiro dia, como vocês veem, o grupo A, e no dia seguinte, em 24 horas de intervalo. Depois de 30 dias, nós temos de novo grupo A e B, mas o grupo A, a gente tem sempre essa experiência de fazer com 24 horas de intervalo. E 6 meses depois, grupo A e B, mas novamente o grupo A teve a experiência de fazer com intervalo de 24 horas, de tal forma que um grupo teve 3 sessões e o outro grupo teve 6 sessões. Et aussi marqué, on n'a pas un protocole d'une manière de la science dure, et on a quand même une mise en place de cette recherche. Nós não temos um protocolo, por exemplo, a duração depende do interesse das crianças. Não são os adultos que dizem quanto tempo vai durar, mas naquele momento em que o Thierry Lafon percebe que a criança não tem mais interesse, acaba a sessão. Mas, em média, elas duram 1 hora, o que já é bastante interessante como resultado. Par exemple, toutes les séances sont filmées et enregistrées avec une caméra plutôt générale dans le premier cycle et aussi avec tous les consentements des responsables et des bébés eux-mêmes aussi. Então, todas as sessões são filmadas, são registradas em vídeo. Nós temos na sala uma câmera que filma 360 graus, então de forma ampla, num quadro amplo. Todas as famílias deram o seu consentimento e todos os bebês também foram questionados para participar e deram o seu consentimento. Et il y a un truc qu'il faut rappeler aussi, c'est que la durée de chaque séance, il ne s'agit pas d'une durée fixée. Et c'est 1 heure comme ça. Et en fait, on laisse le bébé le choix. On laisse le bébé de choisir quand débuter et quand terminer aussi. Então, na verdade, o que eu havia dito para vocês, esse destaque de que não há uma duração pré-vista. Quem define o final é o próprio bebê. Mais généralement, ça dure vers 1 heure, hein, généralement. Mas geralmente a duração é em torno de 1 hora. Et aussi, dans cette salle, on va préparer quelques éléments, quelques objets, quelques jouets pour, en tant que supporteur, de lier les bébés et Thierry Lafon. Então, a sala é pensado a colocação de alguns elementos na sala que possam dar suporte ao Thierry Lafon e aos bebês. Nesta primeira, por exemplo, como elemento tinha um tapete cor de violeta, um tecido cor de violeta, uma almofada vermelha e um livro. Donc, j'ai déjà dit quels étaient les éléments. D'accord, merci. Et E mesmo a cor, je vais dire que les violets, c'était pas au hasard. E mesmo a cor violeta, ela foi pensada como sendo uma cor a qual a criança não tem muito acesso. Se a gente observar, nem em casa, nem na creche, o violeta não é uma cor que aparece com frequência. Então, foi intencional, algo que fosse novo. Et aussi pour le premier cycle qui est déjà fini, on a déjà une publication qui sera publiée bientôt chez ERES, qui s'appelle Une recherche qui se pense et une danse qui se cherche. Então, aqui nós temos já a primeira publicação dessa pesquisa, que nós fizemos a partir do primeiro ciclo. Nós apresentamos num congresso e fomos selecionados para compor o livro com algumas conferências desse congresso. Foi a nossa primeira apresentação desse tópico e o artigo que sai. Então, ele se chama Uma pesquisa que se dança, uma dança que se procura, porque uma dança que se pesquisa, porque, na verdade, a palavra recherche, em francês, ela tem nela, recherche é pesquisar, mas é também procurar de novo. Chercher e o re de cherche. Então, aqui a gente fez um jogo com essa questão de uma pesquisa que se dança e uma dança que se pesquisa. Mas o jogo de palavras no francês é mais interessante. Et en tout cas, après, le premier cycle de cette recherche a pu déjà, en fait, prouver notre hypothèse que le bébé a cette capacité
de faire l'art dans une recherche co-construite par Então, eux-mêmes. nessa primeira versão, nessa primeira temporada da pesquisa, nós já validamos a nossa hipótese de que o bebê dança, ele é capaz de dançar a partir dessa pesquisa, na qual ele é co-participante. A pesquisa é co-construída com o bebê. Et puis, on a quelques conclusions, trois conclusions qui sont plus précises. Premièrement, oui, Então, eu vou destacar 3 conclusões, inicialmente. premièrement, les gestes du bébé sont des vrais actes communicatifs, langagières ou intersubjectifs. Então, nós vemos que a gestualidade do bebê são atos verdadeiramente comunicativos, linguageiros e intersubjetivos. Et par rapport à ça, je vais vous montrer quelques exemples, quelques morceaux de vidéo. Dans le E eu vou deuxième mostrar a cycle, vocês alguns exemplos de extratos de vídeo do segundo ciclo. et deuxièmement, en fait, par rapport à la durée de chaque séance, en fait, le bébé est capable de se concentrer à cette séance pendant de 51 minutes à 1 heure 5 minutes, en fait, dans le premier cycle. Outro resultado interessante é que os bebês que nós vimos no primeiro ciclo foram capazes de manter a concentração, a atenção nos seus próprios movimentos durante uma sessão. Por exemplo, uma sessão que dura 1 hora e 5 minutos, nós avaliamos, nós analisamos 51 minutos de tempo de atenção, o que é muito interessante com a faixa etária que nós temos. Et en fait, dans le deuxième cycle, on a un chiffre encore plus impressionnant. En fait, la séance la plus longue dans le deuxième cycle, ça a duré 95 minutes. E no segundo ciclo nós temos resultados ainda mais impressionantes, porque tem uma sessão que durou 95 minutos. E se ela durou é porque as crianças estavam atentas durante os 95 minutos. Et troisièmement, avec cette attention hautement investie, le bébé est capable de créer avec son corps. Et par créer, ça veut dire le bébé est capable de répéter, varier et transformer ses gestes. E com essa atenção totalmente investida, nós vemos que o bebê é capaz de criar com o seu corpo. E o que é criar com o seu corpo? É fazer repetições, variações e transformações. Et par rapport à ça, je vais vous aussi montrer quelques vidéos dans le deuxième E cycle. eu vou também apresentar alguns extratos que mostram isso no segundo ciclo. Donc maintenant, je vais commencer à vous parler un peu sur le deuxième cycle et aussi quelque chose qui a changé un peu par rapport à la premier cycle. Então, agora eu passo a falar para vocês sobre o segundo ciclo e as mudanças que foram feitas. Dans l'image en gauche, vous pouvez voir la salle, qu'est-ce que ça ressemble cette salle, et les objets, les jouets. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a une deuxième caméra à la hauteur. Então, aqui à esquerda vocês veem a configuração da sala do segundo ciclo. Então, aqui nós somos para a cor verde. E vocês veem como a sala está organizada. E à esquerda, no canto da parede, vocês veem então que nós temos uma filmadora 360 graus que nós podemos manipular a altura que nos interessa e uma outra filmadora que vai ser a filmadora que fica com o Peng, que escolhe momentos e focos de forma mais dirigida. Oui, en tout cas, une caméra à la hauteur, ça donne une vue panoramique et objective. Et la caméra tenue par moi-même, ça donne une vue subjective et plutôt horizontale. Então, ele diz que a câmera que nós vemos, a imagem que nós vemos à direita é da câmera 360 graus, que então você tem uma imagem mais objetiva, enquanto que a câmera que ele manipula permite ter uma imagem mais subjetiva. Donc, spécifiquement, l'utilité de cette deuxième caméra 360, ça nous permet de re-regarder la vidéo après coup pour voir les choses qui sont un peu ratées dans la première caméra, avec cette vue subjective, qui est à Então, moi-même. atualmente, na análise, nós usamos a câmera de amplo aspecto
para verificar aquilo que na câmera que foi o registro do PENG tenha escapado. Então a gente volta para ver, mas será que aqui a criança está olhando, não dá para ver onde ela está olhando? Aí você vem para essa ampla e vê onde é que ela está olhando. En tout cas, dans le deuxième cycle, il s'agit toujours de la même méthodologie, avec un contenu dynamique et flexible. Então, nós temos sempre a mesma metodologia com conteúdo dinâmico e flexível. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ce contenu flexible? C'est-à-dire, tout d'abord, le danseur Thierry Lafont, avant la séance, il va aller à la crèche pour tout d'abord connaître les bébés pour dire un bonjour. Et après, il va ramener les bébés au Baby Lab lui-même. Et pendant la séance, il va essayer de reconnaître cette fois-ci les bébés, les gestes du bébé en reproduisant les œuvres du bébé sans donner quelque chose de sa propre part, avec son propre histoire et sa propre subjectivité. Então, como acontece na prática, o coreógrafo Thierry Lafont, ele vai até a creche, a saber então que o nosso Baby Lab está no segundo andar de uma creche. Tá? Então, Thierry Lafont vai até a creche, ele vai encontrar os bebês que vão participar, vai dizer bom dia, e as crianças sobem então com a referente da creche e com ele, e na sala da experiência, então, ele vai reconhecer a produção que os bebês fazem, sem que ele, de antemão, tenha pré-organizado o que vai acontecer. Realmente, ele se permite estar lá, presente et aproveitar, reconhecer a produção do bebê. Il s'approprie de la production du bébé. Et, malgré le contenu est très très variable, hein, c'est pas le même et c'est pas du tout donné chaque fois-ci, mais on a quand même gardé quelque chose en variable. On a quand même donné au bébé un espace neutre et invariable par rapport à la crèche. Par exemple, la configuration de la salle reste invariable, la musique, moi en tant que cameraman et les positionnements du caméra, des objets et les référents du bébé aussi. Então, há elementos que são fixos, que não variam, invariáveis. Então, por exemplo, tanto o tempo quanto o espaço, há uma neutralidade. A configuração da sala, que é mantida, a mesma pessoa que filma, que é o Peng, a mesma música, a mesma posição das câmeras, os mesmos objetos nos mesmos lugares e as mesmas referentes da creche. C'est-à-dire, ça donne un rythme, en fait. Ça donne un rythme dans une certaine mesure invariable à la vie, au vécu du bébé dans la crèche, en fait. Então, isso, de certa forma, permite ter um ritmo invariável, algo que não muda. Et par rapport à l'objectif du deuxième cycle, c'est encore la même chose. C'est toujours pour reconnaître le langage multimodal et le savoir du bébé et spécifiquement sa création active. E o objetivo que nós temos é o mesmo, ou seja, reconhecer a linguagem multimodal e os saberes do bebê, especificamente a sua participação ativa nesse processo de criação. Et voilà, c'est le tableau pour les participants bébés du deuxième cycle. En fait, les bébés sont plus jeunes. Oui. Então, no segundo ciclo, as crianças são menores. Vocês têm aqui, né, então a experiência foi feita em novembro, dezembro e junho, ou seja, primeira data, um mês depois e 6 meses depois, e os bebês dessa vez, do grupo A, eles tinham 9 meses em média, no grupo B, eles tinham 10 meses em média. Et les bébés sont plus jeunes et aussi on accueille plus de bébés cette fois-ci. Il y a un groupe avec 4 bébés. Et avec 4 bébés, c'est pas la même chose. Hein. Excepcionalmente, dessa vez, nós tivemos um grupo com 4, e não é a mesma coisa, 3 ou 4 bebês. Et puis, si je dois schématiser un peu les choses pour vous bien montrer, bien Se eu présenter qu'est-ce qui s'est passé. esquematizo um pouco para apresentar para vocês como ocorre. Et en tout cas, le bébé, il est libre dans la salle, dans l'expérience, et dans un certain moment, il a produit quelque chose avec son corps, ou avec un objet, ou avec n'importe quoi. Par exemple, dans l'image en gauche, il a fait ça avec sa Então, main. começamos pelo bebê, ele tem liberdade na sala, nada é solicitado ao bebê, e se em determinado momento ele produz algo com o seu corpo, com o objeto ou não, ou como nós vemos ali no desenho.
Et après, Thierry est toujours à l'attention. Il a vu, il a aperçu ce que le bébé a produit. Et après, il a vu ça. Et après, il a reproduit ou il a mis en forme ce que le bébé a fait avec sa propre subjectivité. E é o Thierry Lafon que vai se apropriar desse movimento do bebê a partir da sua própria subjetividade. Então, ele reconhece e reproduz o movimento. Donc, en fait, je pense qu'ici, il ne s'agit pas d'une imitation, mais d'une reproduction comme on a beaucoup parlé entre vous et Thierry. Parce que, en fait, Então, nós oui, não consideramos que isso seja uma repetição, mas sim uma reprodução do movimento, como eu e Thierry Lafon, eu, Érica e Thierry Lafon já discutimos bastante. parce qu'en fait, Thierry et le bébé se mettent dans le même niveau, non vertical, mais horizontal. Porque nós podemos ver que o bebê e Thierry estão no mesmo nível horizontal. C'est parce que Thierry a reconnu le bébé et ce que le bébé a fait. Et en fait, il a envie, oui, il a le désir d'essayer de faire le même. Mais c'est pas le même geste qu'il va faire. Donc, c'est pas une imitation. Então, não se trata de uma imitação, porque, na verdade, o Thierry reconhece e reproduz. Reproduzir um gesto, para nós, não é repetir o gesto. Et après la reproduction de Thierry, le bébé a vu qu'il avait été vu aussi. Donc, il avait aussi envie de refaire la même chose entre guillemets. Et après, ça va créer un cycle, une répercussion reconnaissante entre les deux sujets-là. E o que nós vemos é que o bebê, por sua vez, também reconhece que Thierry reproduziu o gesto dele e ele vai, na sua vez, retomar esse gesto. Então, não é um imitando o outro, mas dois sujeitos em relação que reproduzem o movimento do outro. Maintenant, je vais vous vraiment montrer quelques exemples pour bien Então, clarifier ele les vai nos choses. mostrar alguns exemplos. Et par exemple, le bébé a commencé à cramper. Então, Thierry você vê l'a que o vu. bebê se desloca e o Thierry vai, então, atrás do bebê, se deslocando como o bebê fez. Donc, Et Thierry vejam como ouais, o bébé ouais, olha para o Thierry. Donc, je dis qu'on voit oui, bien qu'à la fin, tu as hyper bien coupé là, on voit bien que les bébés regardent Thierry, au moment que ouais, Thierry ouais. entra. Nós vemos que o bebê olha o Thierry, eu disse que ele cortou muito bem a cena, porque é no momento em que o bebê olha e reconhece que o Thierry fez aquilo que ele tinha feito. Et c'est un autre geste, coussin. Aqui tem um outro gesto com uma almofada. Le bébé a trouvé son coussin et il a commencé à frotter le coussin. Thierry l'a vu, Thierry l'a reproduit. Então, o bebê começa a empurrar a almofada no chão, o Thierry viu, pegou uma outra almofada igual e faz o mesmo movimento. Et après, on pourrait voir une répercussion de ce geste de frotter le coussin. E nós podemos ver uma repercussão desse gesto. Il a produit ce geste appuyé sur le coussin avec un petit rythme. E lá, então, o bebê coloca ritmo nesse gesto. E o Thierry reconhece. Et ils se synchronisent dans une certaine mesure. E os dois passam a fazer de forma sincronizada. Avec un autre geste, faire ça avec sa bouche aussi. Tem um outro gesto que é fazer esse movimento com a boca, as mãos até a boca. Avec une vocalisation, une transmodalisation de ce rythme aussi avec la bouche. Com uma vocalização, então nós vemos também uma transmodalidade. Et après, on va voir le même morceau avec une autre vue. C'est la vue de Agora nós vamos moi-même. ver o mesmo pedaço, mas com a outra câmera. Et c'est facile, on peut mieux voir le changement de l'expression du visage du bébé dont il E s'agit.
Com essa câmera, nós podemos ver melhor a variação da expressão do rosto da criança. Le bébé initialise quelque chose avec le É o bebê coussin que inicia com a et almofada. il a vu, en fait, il s'est aperçu qu'il avait été vu. Il avait E été ele reconnu par percebeu que Thierry. ele tinha sido reconhecido pelo Thierry. Donc, il a donné un petit sourire, il a E ri en lá ele tête, faz um pequeno sorriso. et voilà, il était très très content, très très satisfait. E ele estava realmente muito satisfeito. Et il a initialisé cette répercussion aussi avec Então, Thierry. ele realiza essa repercussão com o Thierry. Et voilà, c'est la transmodalisation que je viens de vous dire. Então, aqui a gente vê a transmodalização. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ressenti après avoir vu cet morceau. Parce que Eu não moi, sei o j'étais que vraiment très vocês touché. sentiram vendo esse extrato. Eu fiquei realmente muito tocado. Et c'est pourquoi je l'appelle une satisfaction pleine au lieu d'une E é satisfaction vide. E é Oui, por oui. isso que eu vou trabalhar esse conceito de satisfaction pleine. Peng, j'ai l'envie de, juste, si on peut revenir, je vais juste ajouter l'importance des deux autres bébés qui regardent Oui, très attentivement, je vais juste ajouter ça. Eu oui. disse para ele voltar aqui para vocês prestarem atenção em algo que aqui não está sendo trabalhado, mas que é muito importante, que é a participação dos dois outros bebês. Porque a gente tende a dizer que quando você não está fazendo, você não está participando. E o que a gente tem encontrado é que os bebês olham atentamente e que o que eles viram, eles retomam, se apropriam e fazem em outro momento. Então, há uma participação. Parce que je dis que c'est très important. On a la tendance à dire que si on ne fait pas, on ne participe pas. Et cette recherche nous permet de voir qu'en fait, les enfants sont très attentifs et on trouve même des mouvements qu'ils ont vus produits par ces enfants-là dans un autre moment. Donc, juste pour mettre en évidence l'importance d'être regardant sans bouger, c'est aussi participer. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que je pourrais ajouter aussi quelque chose ici. En fait, il y a trois bébés ici. Les deux autres bébés sont en jumeaux. Et parmi lesquels il y a un jumeau qui était très, très, très tranquille parmi les quatre premières séances. Mais dans la cinquième séance, c'est-à-dire 6 mois après, il a tout changé ou il a tout commencé. Et il a bougé Eu partout, il gostaria se déplaçait partout. de acrescentar também que esses dois bebês que vocês estão vendo ali são gêmeos. E um dos gêmeos ficou bastante passivo durante as 4 primeiras sessões. E na quinta sessão, ele começou a produzir tudo aquilo que ele tinha visto nas outras sessões. Voilà. On Et avance. oui, oui. En tout cas, une satisfaction pleine, c'est pas comme une satisfaction vide, comme une décharge du besoin. C'est pas comme si le bébé a faim et on lui donne quelque chose à manger et le bébé est rassasié. C'est pas ça, hein. C'est une satisfaction pleine Então, d'autre chose. o que eu proponho como satisfação plena não é uma satisfação fisiológica, não é como se o bebê tivesse fome, você desse alimento, ele ficasse saciado. É uma satisfação subjetiva, não da ordem da necessidade. C'est-à-dire, elle est pleine de l'autre ou de la reconnaissance de l'autre qui amplifie la Ela subjectivité du ocorre a bébé. partir desse reconhecimento do outro sobre a sua ação. Ouais. Et aussi, ça, je vais pas trop en parler. En tout cas, il y a un autre élément qu'il faut ajouter dans cette satisfaction pleine, c'est que c'est pas que la reconnaissance qui pourrait procurer cette satisfaction, mais aussi c'est une reconnaissance répercutée jusqu'à rythmer du bébé. C'est-à-dire le rythme a joué un très grand rôle ici. Então, nessa satisfação plena também há a grande importância do ritmo.
não apenas o reconhecimento da sua ação, mas essa sincronia através do ritmo entre o adulto e o bebê. Et je vais commencer. Donc maintenant, on a pu voir un peu l'origine, ou la source de cette satisfaction pleine. Mais Então, no exemplo, ouais. vocês viram a origem dessa satisfação plena, Donc, quelle serait la destination de cette mas satisfaction qual pleine? seria o destino dessa satisfação plena? Et on va vous montrer on va changer un peu le protagoniste. C'est en fait, c'est aussi le même groupe du bébé, mais cette fois-ci, c'est un autre bébé qui va É o beaucoup mesmo grupo, mas aqui eu vou mostrar um extrato de um outro bebê daquele grupo. Et ce morceau, c'est une très belle morceau que moi, je préfère dans une certaine mesure parce qu'il a bien expliqué la conclusion du premier cycle, c'est-à-dire le bébé est capable de créer, c'est-à-dire il est capable de varier et transformer le geste qu'il a initialisé lui-même. Mas eu gosto muito deste exemplo porque ele realmente ilustra como o bebê é capaz de criar a sua própria gestualidade e entrar na relação com o outro a partir dessa criação. Il a initialisé ça. Então ele faz esse movimento, inicialmente, o Thierry retoma o movimento. Répété. Repetido, então. Et ici, il a commencé à E varier. agora ele começa a variar o movimento. Et toujours très rythmé aussi, hein. Sempre de forma ritmada. Une autre répétition. Ele inicia novamente o movimento inicial. Une transformation. Uma transformação daquele Avec la movimento main, en fait. inicial Oui. com a mão. Une petite alternance du rythme entre deux sujets ici. E nós vemos a alternância do ritmo entre os dois sujeitos. Et on peut voir clairement que c'est le bébé qui contrôle. E nós vemos claramente que é o bebê que controla a situação. Et ici, c'est Thierry, en fait, qui a initialisé quelque chose. E agora o Thierry, que iniciou do outro lado alguma coisa. Et le bébé se met en rythme avec Thierry. E o bebê se coloca no ritmo com o Thierry. Donc voilà, c'est la fameuse répétition, variation et transformation. Então, aqui vocês viram a repetição, variação, transformação. Et après, il a varié à nouveau. Cette fois-ci, E c'est avec depois un différent objet. ele vai fazer uma outra variação com um pequeno objeto. Et il a fait un autre geste de faire ces choses sur la tête. Ele fez um outro gesto. Et il était très content aussi. E ele também estava muito contente. Et cette vidéo, c'est vraiment un point de pivot parce que après ce point de pivot, la séance est devenue complètement différente. Il y a vraiment une ambiance. Oui, oui. Esse momento aqui foi um momento de mudança entre antes e depois. Foi um momento chave na sessão em que as coisas se alteram. Et remarquez qu'il a refait ça. Vejam que ele retoma o gesto. Et il a commencé à parler. E ele começa a falar. Il y a un autre geste. Novamente o gesto. Et généralement, il a produit un mot ici. E aqui ele fala uma palavra. Il a initialisé un autre geste avec Thierry. E agora ele vai fazer um outro gesto com o Thierry. Et il était très satisfait encore. E ele estava muito satisfeito. Donc, est-ce qu'on pourrait dire la satisfaction pleine irait jusqu'au babillage, ou en fait la parole que le bébé construit avec l'autre dans un plaisir aussi rythmé? Será que nós poderíamos dizer nessa cena que foi a satisfação plena que vai jusco ao balbucio, ou seja, a palavra que o bebê construiu com o outro neste prazer de estar no mesmo ritmo?
En fait, est-ce qu'on peut dire la dimension essentielle du langage, c'est-à-dire le rythme, il a été construit comme ça dans un plaisir de reconnaissance Ou seja, oui. essa produção foi construída a partir dessa ritmicidade compartilhada? Et dernière remarque, en Último fait, comentário. dans quelle mesure, parce que vraiment il s'agit d'un plaisir pur ici, mais quant à nous, hein, chez les adultes, euh, en dehors de la salle, euh, en tout cas moi-même, j'arrive pas à me mobiliser comme ça dans ma subjectivité purement pour l'autre, c'est-à-dire sans cette satisfaction pleine. Para o Peng não é a mesma experiência se você estiver dentro da sala e se você assistir ao vídeo como nós estamos fazendo, mesmo para ele que no ciclo 1 estava fora da sala e no ciclo 2 está dentro da sala, ele destaca que para ter essa a subjetividade que você investe estando dentro do espaço, estando na cena, não é a mesma. Peut-être une remarque un peu pessimiste, hein. Je pense que dans une certaine mesure, chez nous, les adultes, il y avait une dimension très forte de la parole. Et avec la parole, on pourrait mentir. Et je ne sais pas si pour les bébés, avec ce langage multimodal, est-ce que les bébés peuvent mentir ou pas avec ce langage? Mais moi, je vais au-delà, c'est très intéressant, je suis très contente de ta remarque, et je vais au-delà, j'ajoute, est-ce Ouais, que ouais. les bébés, est-ce qu'il va, si je vais mettre du côté du bébé, donc toi tu poses la question si le bébé est capable de mentir, moi je dirais que l'adulte va pas réussir à mentir à un bébé. Le D'accord. bébé va pas se laisser dans l'autre sens, je vais traduire. E o Peng acrescenta algo que ele pensou preparando isso para hoje, que ele acha um pouco pessimista, mas como a gente prioriza muito a fala, talvez com a fala nós podemos também mentir. E que o bebê que usa mais uma linguagem multimodal não poderia mentir. Eu disse que me interessa muito esse ponto que ele traz agora, mas eu acrescento que será que nós seríamos capazes de enganar o bebê? Eu acho que o bebê, com a sua linguagem multimodal, mesmo que o adulto minta, ele não se deixa ser enganado. A En tout discutir. cas, en tout cas, moi, ma réponse maintenant, c'est que peut-être cette perte de la satisfaction pleine chez certains adultes, c'est peut-être la base de la construction de la parole qui pourrait mentir. E ele avança pensando, porque ele tem uma grande experiência também com adolescentes, ele está pensando que talvez essa perda da satisfação plena no adolescente ou no adulto, talvez ela seja decorrente dessa priorização da fala onde há a mentira. Mais en tout cas, pour moi, quand j'ai témoigné ces séances en filmant, quand même un peu derrière la caméra, mais j'ai pu ressentir à nouveau hein, cette satisfaction pleine en tant que bébé aussi. Então, a minha experiência estando na sala, mesmo que atrás da câmera, é que naquele momento eu pude sentir também, como bebê, essa satisfação plena. Donc à la fin, je me permets de citer un très très ancien philosophe chinois qui est dans la même époque de Socrate, qui Então, eu s'appelle permito Lao. aqui Oui. acrescentar citar um filósofo chinês da mesma época do Sócrates, que se chama, ele s'appelle? Lao Tzu. Lao Tzu. Oui, oui, oui. En tout cas, en tout cas, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup formulé sur les bébés et Ele il a trabalhou cette bastante phrase. sobre a questão do bebê e ele tem essa frase. Et est-ce que en témoignant ces séances, ça nous permet de ressembler l'esprit jusqu'à la tendresse pour être le bébé à nouveau? E ele traz então essa frase do filósofo chinês, onde ele questiona se estar dentro dessa cena tornaria um adulto capaz de reorganizar a sua mente de tal forma
tendresse, j'ai raté le mot tendresse em brésilien, de forma... Carinhosa. mas eu não Carinhosa. gosto do carinhoso, não é carinhoso. Obrigada, Doçura. Lucênia. De Doçura. forma mais doce, merci. De forma mais doce para ser novamente um bebê. Oh, ça, en fait, le mot doux en français, je Doux, crois. oui, oui, Ok, oui. C'est ça d'accord. qu'on a fait, oui. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous voulez me contacter, vous avez mon Mais contact c'est ici. a nous de vous remercier. Muito Ah, non? obrigada, Peng. Ele agradece a nós pela atenção e eu agradeço imensamente a toda a preparação que o Peng fez. E o e-mail dele está ali, caso vocês queiram tomar nota. Merci énormément. Si vous êtes bien d'accord, on peut faire une question, peut-être? Oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr.